Eu quero ver meu povo de novo sorrir, de sul a norte, desde os pampas ao sertão. Quero a riqueza que esse país produzir, para o povo escola, saúde e habitação. Quero o trabalhador vivendo satisfeito, quero o direito das pessoas de ir e vir. Quero a criança sempre esperta e bem cuidada, de bochecha rosada com futuro a prosseguir. É Lula livre, quero ver, meu presidente eleito eu quero rever. É Lula livre, quero ver, meu presidente eleito eu quero rever. Quero o petróleo do Brasil para o Brasil, quero de volta cada empresa nacional. Quero a Amazônia, a bacia do Guarani, demarcações, assentamentos, o pré-sal. Quero as políticas sociais todas de pé, Bolsa Família e ciência sem fronteiras, cotas ProUni, SUS, minha casa, minha vida, a nação garantida de ameaças estrangeiras. É Lula livre, quero ver, meu presidente eleito eu quero rever. É Lula livre, quero ver, meu presidente eleito eu quero rever. Quero a mulher valorizada e independente, não quero preconceito de credo ou de cor. Não quero ódio a quem ama diferente, no campo, nas cidades, quero paz e amor. Quero refeita nossa democracia, quero a justiça justa, cega e imparcial. Eu quero ver de volta nosso presidente, unificando a gente desse chão continental. É Lula livre, quero ver, o presidente eleito eu quero rever. É Lula livre, quero ver, meu presidente eleito eu quero rever. É Lula livre, quero ver, meu presidente eleito eu quero rever. É Lula livre, quero ver, meu presidente eleito eu quero rever. Bom dia, opa. Bom dia, vamos lá, Leonardo Atush. Começa agora o nosso Bom Dia 247, sábado 23 de junho de 2018. Bom dia com tristeza, diz aqui a Maria Marlene Daniel, né? Bom, começamos aí com o shot do Eduardo Macedo, música muito bonita, tá de parabéns, fez uma bela homenagem ao presidente Lula. Tem aqui um comentário, um perfil Baby Cook dizendo: o STF chamou o povo para a rua com essa decisão. Vamos falar muito sobre isso. Evidentemente, todo mundo foi surpreendido com a decisão do Fachin, né, de suspender o julgamento do Lula previsto para o dia 26. Né? E um ex-amigo do Fachin o chamou de verme nas redes sociais, né, dizendo que é um verme. Então é assim que as pessoas estão se referindo a esse ministro, para quem, olha que curioso, o PT fez muita campanha para que ele se tornasse ministro do Supremo Tribunal Federal. O Fabiano fala em golpe do Fachin, a Luciana Escobar diz que os vermes irão para a lata de lixo da história. Também chegou um comentário de que o Estopa tinha razão, de fato tinha razão, não parece haver saída institucional no Brasil e, como ele fala, ele tem dito que a saída é o levante popular, né? Por falar em levante popular, essa tem sido uma saída defendida até por juristas, né? Esse é o comentário desta manhã do professor Afrânio Silva Jardim, professor de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dizendo que uma vez que o Supremo Tribunal Federal fecha todas as portas institucionais para a legalidade, né? O que resta ao povo? Resta ao povo o levante popular. Então, quem está pregando revolução hoje já é professor de direito, gente muito pacata, muito comedida, né? As pessoas muito
envergonhadas com o que está acontecendo no Brasil, e a gente vai tentar falar um pouco sobre isso e tentar também explicar, na medida do possível, o que está rolando nesse país que está de cabeça para baixo, uma vez que foi sequestrado por potências imperiais. A gente só pode ter a compreensão desses fenômenos, a meu ver, quando a gente parar para pensar e refletir. O Lula não é um prisioneiro da justiça brasileira. O Lula é um prisioneiro de uma potência imperial que, por meio de uma guerra não convencional, se apossou do país, né, colocou o Lula numa prisão, assim como os britânicos colocaram Napoleão em Santa Helena, para levarem as riquezas nacionais. O Lula é prisioneiro do Império, não do judiciário brasileiro, porque esse judiciário, a meu ver, ou se submete por convicções ideológicas, ou se submete por chantagens, né? Por chantagens que um dia, quem sabe, virão a público, né? O que leva ministros do Supremo a serem tão covardes e agirem tão fora da lei? Bom, o título desse programa de hoje, do Bom Dia, é o STF fora da lei. Mas quem que está dizendo que o STF está fora da lei? Não sou eu, Leonardo Atush. Quem está dizendo que o STF age fora da lei é um dos ministros mais experientes da Suprema Corte. Ninguém menos que o Marco Aurélio Mello, dizendo que a prisão do Lula é ilegal. O Lula é um preso... Se a prisão dele é ilegal, obviamente ele é um preso político. Se a prisão dele contraria as leis nacionais, o Lula é um prisioneiro político. Por quê? E ele fala, porque a Carmen Lúcia manobrou na votação lá da questão da prisão em segunda instância, né? E também continuou manobrando porque não pautará o tema antes de setembro. Então você tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que fala a uma televisão portuguesa, ao principal canal de notícias em Portugal, para dizer: não existe lei no Brasil. A lei foi rasgada para que Lula fosse preso. É esse o protesto solitário que o Marco Aurélio Mello fez à televisão portuguesa. Talvez seja até um grito, um pedido de socorro. Mais ou menos o seguinte: olha, vocês de Portugal venham nos socorrer porque o Brasil está sequestrado. O Brasil está sequestrado por interesses inconfessáveis e a Carmen Lúcia, segundo Marco Aurélio, está a serviço desses interesses. A Kátia Marquines faz aqui um protesto pelo Superchat. Obrigado, Kátia. Lula é livre, Supremo canalha, ou acanalhado, ou acovardado, não importa. O que importa é que a gente tem um Supremo fora da lei. E isso está sendo dito pelo Marco Aurélio Mello. Bom, vamos passar aqui pelas notícias do dia, rapidamente, antes da gente voltar a esse tema, né? E só fazer uma saudação especial. Apareceu já o segundo craque da Copa, né? Se o primeiro grande craque da Copa é o Cristiano Ronaldo, o outro craque dessa Copa é o Lukaku, né? O Lukaku, belga, já marcou 2 gols, é artilheiro da Copa também, assim como o Cristiano Ronaldo, joga muito. O time da Bélgica também é muito bom. Eu sei que vocês não querem ouvir falar de Bélgica, nem de futebol, mas só para dar uma... Também quando a gente muda de assunto, ajuda assim na mente, sabe? É o tempo da gente fazer uma transição de um assunto para o outro. Mas como eu gosto de futebol, gosto da Bélgica, gosto do Lukaku, eu queria fazer esse comentário. O craque é Lula, me lembra aqui a Catita Souza, e a gente vai falar disso também, do grande craque nacional, por meio da pesquisa Ipsos. Ó, apareceu uma manifestoche aqui, a manifestoche já está sendo mandada lá para lá de Marrakech, porque não queremos manifestoches aqui. A nossa discussão aqui é muito séria e não pode ser poluída por manifestoches, né? Então vamos lá, vamos passar pelas notícias rapidamente, né? A gente está vivendo... O que a gente vive hoje? É a queda do Império Americano, mas é o Império Americano que cai atirando, cai disparando a esmo, né? Tá aqui, olha. A Maria Bertolino diz que essa decisão contra o Lula foi fruto da reunião entre Temer, Aécio e Rodrigo Maia, na madrugada lá em Brasília, dizendo que os demônios tucanos se reuniram na madrugada, mas a luta continua, né? Saiu uma matéria nos jornais dizendo que esse encontro clandestino do usurpador Michel Temer com o golpista Aécio Neves e o entreguista Rodrigo Maia teve como objetivo a troca da candidatura tucana para tirar o Geraldo Alckmin e colocar o João Dória no lugar. Há quem diga que por trás disso houve toda uma articulação para fazer avançar o golpe com o Supremo, com tudo, né? Bom, vou passar aqui por essa notícia do Trump, né? Donald Trump ameaça taxar carros europeus com sobretaxa.
20% de imposto nos carros europeus, né? E por que isso, né? Evidentemente, os Estados Unidos promoveram a globalização, acharam que seriam os vencedores, mas foram derrotados, porque a Ásia e vários outros países mostraram ter uma base industrial muito mais sólida, né? Os Estados Unidos se tornaram extremamente, cronicamente deficitários, e agora, nesse momento de queda do Império Americano, eles saem declarando guerra ao mundo. Existe a guerra contra a China comercial, existe agora a guerra comercial contra a Europa, e em relação à América Latina, que era o quintal tradicional, existe a reconversão da América Latina ao papel de quintal. É por isso que o Lula está preso. O Lula é um prisioneiro dos Estados Unidos. Acreditem, um dia vocês, quem ainda não acredita, um dia, quando surgirem os documentos lá secretos, terão plena consciência disso que a gente está falando aqui. Obrigado, Érica, pelo apoio aqui no Superchat também, né? Bom, rodando aqui rapidamente pelas notícias, eu queria mostrar um exemplo claro, pronto e acabado de fake news, né? Está aqui, Estado de São Paulo, projeto do pré-sal favorece a Petrobras. É muito curioso, né? O Estado de São Paulo vem dizer que a cessão onerosa, o que é a cessão onerosa? Que foi aprovado, colocado em regime de urgência pelo Rodrigo Maia na semana passada, aprovado na Câmara, ainda faltam destaques na Câmara e ainda falta a votação no Senado. A lei brasileira diz o seguinte: quando você descobre que um poço tem petróleo demais, que não tem risco exploratório nenhum, você não coloca essa riqueza nem em regime de concessão. O petróleo é da União. Aí você pode fazer em cessão onerosa apenas para a Petrobras. Então a Petrobras recebe o petróleo, explora e paga os royalties à União. Bom, o que fez o projeto do Aleluia e do Rodrigo Maia? Não, cessão onerosa agora pode ser para Shell, para Exxon, para Chevron, para todo mundo. O que esse projeto despertou? Uma frente do petróleo dos brasileiros na Câmara dos Deputados, né? Despertou também um protesto veemente da Associação dos Engenheiros da Petrobras, um protesto veemente dos petroleiros que foram à Câmara, né? Mas o Estado e de vários especialistas, né? Vale a pena ver as entrevistas, a gente tem feito uma entrevista a cada segunda-feira. Eu já entrevistei a Ideli Salvati sobre isso, que é da frente, entrevistei o Gilles Azevedo, que é geólogo e é da frente também. Vou entrevistar a Jandira Fegali na segunda-feira sobre essa questão. Bom, se os petroleiros são contra a entrega do pré-sal, que a gente já sabe que é gigantesco, se os engenheiros da Petrobras também sabem disso, se os nacionalistas do Congresso dizem a mesma coisa, como é que pode agora vir o Estado de São Paulo e dizer que a cessão onerosa é boa para a Petrobras? É evidente que é fake news a serviço das petroleiras internacionais. Bom, passando rapidamente aqui pela questão da sucessão presidencial, ainda que o candidato seja absolutamente inviável, chance zero de se tornar presidente, vamos aqui só registrar, né? Aliados de Alckmin temem delação premiada do ex-braço direito do Alckmin, né? Que foi o cara preso na Operação Pedra no Caminho. A Folha de São Paulo também faz aqui um editorial, O Senhor do Rodoanel, para dizer que a candidatura Alckmin tem e terá grandes dificuldades. A gente sabe que o Alckmin é um dos mais rejeitados do Brasil, mas, de todo modo, é importante registrar que existe aí também um cerco tucano à sua candidatura, né? Bom, vamos aqui falar sobre essa notícia, também aqui no estado de São Paulo. A gente já noticiou, todos os jornais noticiaram também, a tentativa do Moro de blindar os delatores, né? Por quê? Porque os delatores fizeram acordos lá, em troca de vários benefícios, entregaram quem era para entregar, aquela coisa toda, e obtiveram a promessa de serem blindados em todas as esferas, não apenas criminal, né? Então, por exemplo, multa da Receita Federal e assim por diante, né? Então agora você tem aqui a Fazenda Nacional questionando ato de Moro, né? Segundo o órgão, né, que é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a decisão de impedir o uso de provas da Lava Jato contra delatores põe em risco a cobrança de 2,3 bilhões em débitos tributários. Então vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que o Paulo Roberto Costa, delator da Lava Jato, tem uma dívida tributária de, sei lá, 5, 10 milhões, 100 milhões. Como
a Lava Jato impede o uso de provas nessas cobranças fiscais, a União deixa de receber o fruto da sonegação do Paulo Roberto Costa. Estou falando hipoteticamente, não sei se é o Paulo Roberto Costa, não sei qual que é o número, mas essa é a consequência prática disso, né? E enquanto isso, né, enquanto os tucanos temem, entre aspas, a delação do braço direito do Alckmin, né, a Polícia Federal fez a delação do Palocci, a delação do Palocci avançou, o caso Alckmin sairá do noticiário, não se falará mais de nenhum tucano, evidentemente, né? Vai se falar muito nos próximos dias, nas próximas semanas, da delação do Palocci, delação que havia sido rejeitada pelo Ministério Público por falta de prova, agora é aprovada pela Polícia Federal, homologada pelo GEBRAN no TRF4, e aí, evidentemente, teremos material para alimentar a campanha eleitoral de 2018, assim que passar a Copa do Mundo. Ah, o Palocci disse isso, ah, o Palocci disse aquilo, o Palocci disse não sei o quê, Palocci papapá. Então, vai ter muito material para a Veja, para o Estadão, para o Globo, né, todos os jornais aí da mídia que está a serviço do golpe terão material para se divertir à vontade, graças a essa delação do Palocci. O que se comenta é que o Palocci está conseguindo livrar mais ou menos uns 30 milhões de reais, né, que ele tinha lá das suas consultorias. Então, ele sai com o pé de meia, dá o material de campanha para o PSDB, para o DEM, para os candidatos ligados ao golpe, e talvez consigam aí arrumar um pretexto para manter, né, o Lula preso por mais tempo, né? Bom, deixa eu ver aqui onde é que a gente estava no noticiário. Eu queria só trazer uma notícia para vocês. Olha aqui o que me diz, olha, a Deise Ribeiro, o Palocci não tem credibilidade para ser delator, mas não é uma questão de credibilidade, é uma questão de interesse. Como interessa ao sistema que o Palocci seja um delator, a delação dele já foi homologada, né? E, enfim, é o que está acontecendo. Maria Marlene Daniel, Palocci, 30 milhões, de onde veio? Veio dessas consultorias, dessas conexões do Palocci com o setor privado. Ele vai sair com uma bela grana e, enfim, e obtém isso como vantagem por ter delatado. Falava lá do tal pacto de sangue do Lula com o Odebrecht e assim por diante. Bom, vamos passar então para a pesquisa Ipsos. Isso aqui é importantíssimo. Pesquisa Ipsos, divulgada pelo jornal Estado de São Paulo, neste sábado, 23 de junho de 2018. Né? O que essa pesquisa mostra? Essa pesquisa mostra que Luiz Inácio Lula da Silva representa a esperança do povo brasileiro. É, entre os presidenciáveis, o candidato que tem a maior aprovação. Então, isso é muito importante. É importante que vocês tenham a consciência do que está acontecendo no Brasil hoje. Né? O candidato que representa a esperança é aprisionado e os candidatos rejeitados pela população brasileira, absolutamente rejeitados, vêm sendo mantidos nessa disputa presidencial absolutamente fake, absolutamente falsa. Eu vou ler aqui os dados para vocês, estava só checando aqui um comentário, já volto aqui rapidamente. Então vamos lá. Deixa eu pegar os dados aqui, vamos lá. Jair Bolsonaro, em agosto de 2015, ele era rejeitado por 27% e aprovado por 7%. Né? Então, bastou que o Bolsonaro fosse um pouquinho mais conhecido para que os números reais viessem à tona. Hoje o Bolsonaro é aprovado por 20% dos brasileiros e rejeitado por 64%. Né? O Bolsonaro tem uma das maiores rejeições entre os presidenciáveis, é a terceira maior rejeição. A maior rejeição entre os presidenciáveis é a do Geraldo Alckmin. Por quê? Porque ele é o candidato do golpe. Por quê? Porque o Temer é um fantoche no governo do PSDB. Este governo que está aí é um governo do PSDB e isso precisa ser dito com todas as letras. Porque a tal ponto que o Michel Temer foi se reunir secretamente na casa do Aécio Neves, que é o grande mandante, o grande articulador desse golpe, junto com Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, como o governo é do PSDB, a população começa a enxergar que nós estamos num governo tucano, e por isso mesmo que o Brasil está sendo destruído e entregue, né, a potências internacionais, o Alckmin é o candidato mais rejeitado.
A rejeição do Alckmin é de 70% e a aprovação do Alckmin é de 18%. Então, mais rejeitado, Geraldo Alckmin, né? Vamos agora para o segundo mais rejeitado. O segundo mais rejeitado, surpreendentemente, é o Ciro Gomes. O Ciro era rejeitado por 47% e aprovado por 15% em maio de 2016. Agora o Ciro é rejeitado por 65% e aprovado por apenas 19%. Acho, a meu ver, que o grande erro do Ciro foi não ser solidário como deveria ao ex-presidente Lula, né? A Maria Marlene está lembrando que o Alckmin só perde para o Temer, mas como o Temer não é candidato, eu estou me limitando aqui a falar dos candidatos. Então, o mais rejeitado entre os candidatos é o Alckmin e o segundo mais rejeitado... Aliás, desculpa. Tem um candidato mais rejeitado ainda que o Alckmin, que é o Fernando Collor, né? Porque o Fernando Collor se coloca como presidente, ele é rejeitado por 81% e aprovado por 6%. Né? Então você tem o Collor como mais rejeitado, o Alckmin como segundo mais rejeitado, o Ciro Gomes como terceiro mais rejeitado, né? A Berenice está dizendo não fez nada pelo Lula, também não dava para ser aprovado, né? Aí você tem o quarto em rejeição, que é o Bolsonaro, com 64 e 20 de aprovação. Quinto lugar em rejeição, a segunda candidata do golpe, que é a Marina Silva, né? Então a Marina Silva, está aqui, deixa eu pegar os dados. Ela era rejeitada por 40 em agosto de 2015, hoje é rejeitada por 63 e aprovada por 29, né? Então vamos dizer assim, olha, vamos pegar a lista dos candidatos que são minimamente competitivos, né? O Alckmin 70 de rejeição, o Ciro 65, o Bolsonaro 64 e a Marina 63. Aí depois você tem todos os outros com rejeições altas também, né? O Meirelles 59, você tem aquele Amoedo 46, o Álvaro Dias 53, você tem o Boulos 48, você tem aqui a Manuela 48 também, o Rodrigo Maia 59. Mas vamos pegar os dados do Lula, que realmente isso é muito relevante. Dados do ex-presidente Lula. De todos os presidenciáveis, ele tem a maior aprovação. O Lula é aprovado por 45% dos brasileiros, né? A rejeição, de fato, ainda é alta, é 54%, mas é uma rejeição menor do que a de todos os candidatos golpistas. E quando a gente fica só na aprovação, a aprovação do Lula é muito maior do que a de todos os outros presidenciáveis. Então o Lula é aprovado por 45%, né? A segunda maior aprovação depois do Lula é Marina com 29%, depois Bolsonaro com 20%, Ciro com 19%, Alckmin com 18%, e o resto é abaixo de 10%. Então, o Lula, disparadamente, é o mais aprovado pelos brasileiros. Se você faz uma combinação entre aprovação e rejeição, o Lula, de fato, representa a esperança de dias melhores para o Brasil e, por isso mesmo, ele está preso. Por quê? Porque ele não é preso do sistema, ele não é presidiário pelo sistema de justiça. Ele é um preso do imperialismo e o imperialismo não quer dias felizes no Brasil, não quer esperança, não quer progresso, não quer desenvolvimento. O imperialismo deseja fazer com o Brasil apenas uma coisa: sugar todas as riquezas nacionais e escravizar o povo brasileiro. Quando você tem esse processo de escravização, eventualmente esse processo degenera em violência. E aí o que faz o imperialismo? O imperialismo faz o seguinte: ele coloca as forças de segurança, de repressão, contra a própria população. Eu vou ler aqui para vocês uma declaração monstruosa, que devia, em sociedades civilizadas, o cara seria afastado, né? O ministro da Justiça do Michel Temer, chamado Torquato Jardim, fez uma declaração que, assim, seria de corar qualquer nação minimamente civilizada. Ele fala o seguinte, aspas, você vê uma criança bonitinha, de 12 anos de idade, entrando em uma escola pública. Não sabe o que ela vai fazer depois da escola. É muito complicado, né? Ele está dizendo isso, deu uma entrevista ao jornal Correio Brasiliense, depois que o estudante Marcos Vinícius, de 14 anos, foi assassinado com a camisa da escola quando ia para a escola. Disse o Torquato Jardim, como diz aqui a Luciana Escobar, monstro, asqueroso, nazista. Disse o Torquato Jardim que as pessoas devem se preparar para uma guerra letal.
Eu estou aguardando a posição do PSOL, a posição do PT, a posição do PCdoB sobre o que farão em relação a esse, entre aspas, como diz aqui a Luciana Escobar, monstro, asqueroso, nazista, como diz a Kátia, nojento, canalha, podre. É isso que está sendo dito em relação à sua postura. Você vê uma criança bonitinha, uniformizada e não sabe o que ela vai fazer. Queria ver se fosse com ele, se fosse com a filha dele, se fosse com a neta dele. Né? Esse cara assim, é realmente assim, inacreditável. O Brasil está sendo governado pela seleção das figuras mais monstruosas que poderiam ser encontradas neste território, que colocam as Forças Armadas contra a própria população. É inacreditável, inacreditável. Bom, vamos falar então do Fachin. Fachin, chamado de verme pelo seu ex-amigo, né? Tá aqui, olha, o ministro Edson Fachin perdeu o respeito até daqueles que eram seus amigos. Nesta noite, o advogado Wilson Ramos Filho, que lecionou com Fachin, nesta noite, noite de ontem, né, na Universidade Federal do Paraná, desabafou no Twitter, né, depois que o ministro do STF mandou arquivar ação que poderia dar liberdade ao ex-presidente Lula. Verme, verme. O princípio da colegialidade só vale contra a gente. O verme impede que seus pares apreciem a matéria. Eu fico me perguntando, né? Será que valeu a pena para o Fachin fazer tanto lobby, pedir voto da Gleisi, pedir voto do MST para ser ministro do Supremo, voar em avião da JBS, né? Porque ele pegava carona em aviões da JBS para ser ministro do Supremo? Porque esse cara chega em casa, ele vai dormir e ele fala, aquele que era o melhor amigo dele vai às redes sociais e o chama de verme. Ele não tem o respeito da população brasileira. Ele precisou pedir segurança, reforçar a segurança dele, né? Ou seja, o cara puxou o saco de toda a esquerda, né? Fez lobby junto com... Enfim, não importa. Não importa. Está nessa condição e agora até os ex-amigos o chamam de verme. Está aqui a Flávia Mello participando também do Superchat e eu agradeço muito a ela pela participação. Aliás, deixa eu só voltar aqui a pesquisa Ipsos, né? A pesquisa Ipsos também avaliou a questão do Sérgio Moro, se ele é aprovado ou rejeitado pela sociedade brasileira, né? Então, entre março e maio, né, pouco antes da prisão do Lula e agora, a rejeição ao Moro disparou, né? Ele era rejeitado, ele era aprovado por 55... Não, ele era aprovado por 47% dos brasileiros, deixa eu pegar o dado certo. Não, sim, o dado correto agora, só 37 o aprovam e 55 o rejeitam. 2 meses atrás ele era aprovado por 44 e rejeitado por 47. Né? O Moro tem uma rejeição maior do que a do Lula e uma aprovação muito menor do que a do Lula. Por quê? Porque as pessoas percebem que ele conduz um processo de perseguição ao Lula. E por que o Lula está sendo perseguido? É importante que a gente diga com clareza, o Lula está sendo perseguido não porque cometeu crimes, o Lula está sendo perseguido para que não vença as eleições presidenciais que ele venceria com facilidade e para que riquezas nacionais, como o pré-sal, sejam entregues às petroleiras. Como a população começa a ter essa percepção, evidentemente cai a aprovação ao juiz que se colocou à frente desse processo, né? Mas voltando ao Fachin, o Fachin então realmente perdeu o respeito dos acadêmicos, perdeu o respeito dos seus pares, dos seus ex-amigos, vem sendo chamado de verme. Acho que deve ter se arrependido profundamente de ter feito tanto lobby para se tornar ministro do Supremo, né? A gente tem hoje o Marco Aurélio Mello também dizendo que o Supremo Federal Brasileiro age fora da lei, então a gente não tem mais a chamada saída institucional, né? Quando um país se vê sem saída institucional, o que resta a este país? E aí eu vou ler aqui a reflexão do professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Afrânio Silva Jardim, professor de Direito respeitadíssimo, né? Ele questiona, será que nossa nação terá de assistir à morte na prisão de seu maior líder popular, do maior líder de toda a história do Brasil? Será? Será que o Brasil vai assistir à morte do Lula na prisão? Questiona o Afrânio Jardim. E isso numa condenação ilegal, como diz o Marco Aurélio Mello? Obrigado, Queijo, pelo superchat. Será que teremos de aceitar a vitória da hipocrisia
de uma classe conservadora sobre a generosidade deste grande líder de grande conceito internacional? Questiona o professor Afrânio. Será que ainda se justifica acreditar em nosso sistema de justiça criminal, rançoso e corporativista, formado em grande parte por pessoas rancorosas, raivosas, sem cultura humanista, vaidosas e punitivistas? É muito triste quando a gente vê um jurista, um professor de direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, dizendo que não se pode mais confiar no sistema de justiça no Brasil. E os motivos evidentes são abundantes. Basta pensar nos 100 milhões do Paulo Preto na Suíça e nos motivos pelos quais o Lula vem sendo mantido como preso político em Curitiba, né? Aí vem aqui, ainda o professor Afrânio Silva Jardim. Será que ainda se justifica acreditar... não, isso aqui eu já li. Será que não seria o caso de me afastar de todas as atividades ligadas ao mundo do direito por absoluta desilusão e decepção com que o Poder Judiciário e o Ministério Público estão fazendo de mal aos nossos valores? O que diz o professor de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro? Que o Poder Judiciário e o Ministério Público decidiram matar a democracia no Brasil, né? E isso o leva a ter uma desilusão completa e absoluta. Agora, o ponto mais importante da reflexão dele, né? Será que querem fechar as portas das saídas institucionais e democráticas ao nosso povo, criando condições para comoções de ordem social de consequências imprevisíveis? Vamos refletir sobre essa fala. Quando ele afirma que todas as saídas institucionais estão fechadas, o que resta? Resta, como diz o meu amigo Leonardo Stoppa, o levante popular. O que sobrou foi o levante popular e é isso que está sendo dito pelo professor Afrânio Silva Jardim. Vamos pensar também sobre o que leva a Carmen Lúcia a agir fora da lei, segundo denuncia o Marco Aurélio Mello. Por que a presidente do Supremo Federal, que deveria zelar pela Constituição, decide pisar sobre ela e fazer com que o Brasil não tenha mais segurança jurídica? Qual que é o motivo, né? O que leva o Fachin a rasgar também a Constituição e a ponto de ser chamado de verme pelo seu ex-melhor amigo, né? A Isa Castro está aqui no Superchat, obrigado, dizendo: o resultado da pesquisa é igual à atitude do juiz verme. Obrigado também a Vera Diniz aqui no Superchat. E aí eu vou fazer uma reflexão com vocês aqui a partir de uma manifestação do deputado Paulo Pimenta, que foi ao Twitter e falou o seguinte: eu fico a me perguntar que interesses poderosos são esses que agem nos subterrâneos e que transformam advogados progressistas em ministros covardes e servis nos tribunais superiores. Chego a pensar se não existe uma inteligência perversa por trás de tudo isso que estamos vivendo, né? Como eu disse, o Fachin foi levado ao Supremo com grande apoio da senadora Gleisi Hoffmann, que é do Paraná, atual presidente do PT. Obrigado aqui ao Eduardo Lasmar também. Foi levado ao Supremo com grande apoio do MST, com grande apoio das forças progressistas, e assim que se tornou ministro, mudou de lado, né? O que fez o Fachin mudar de lado? Será que ele sempre fingiu a vida toda que ele era uma outra coisa e agora ele resolveu ser o que ele sempre quis ser, um reacionário conservador que ignora o ordenamento jurídico brasileiro? Ou será que ele está sendo chantageado? Porque o Stoppa tem uma tese, quer dizer, só podem existir dois motivos. Aliás, eu vejo duas possibilidades. Uma possibilidade é: esses ministros do Supremo receberam ali informações do Estado-Maior dizendo o seguinte: olha, se vocês não mantiverem o Lula preso, nós temos aqui informações confidenciais de que os Estados Unidos vão jogar 50 bombas atômicas no Brasil, já estão preparados, a gente vai ter o povo brasileiro dizimado porque eles querem roubar o petróleo e não nos deram saída a não ser prender o Lula para que eles possam terminar todo o roubo do petróleo, e assim que terminar o roubo do petróleo, a gente solta o Lula. Eu estou aqui fazendo uma viagem, né, evidentemente, mas isso seria uma possibilidade no campo lógico, né, porque será que existe um interesse nacional que justificaria rasgar a Constituição para manter a maior liderança popular da história presa? Né? Então, será que é isso? Será que é uma ameaça externa? Essa é uma possibilidade.
A outra possibilidade que eu considero é, será que os ministros do Supremo têm telhado de vidro, estão sendo chantageados? O que está acontecendo? O que leva uma Carmen Lúcia a perder o respeito de toda a nação, de toda a comunidade jurídica e manobrar para manter o Lula como preso político? Será que é só o aplauso da Globo ou será que é algum tipo de chantagem? O que leva um ministro como Fachin a poder ser chamado de verme pelo ex-melhor amigo, né, para rasgar a Constituição? Será que também não tem algum tipo de chantagem? Será que esses caras estão todos sendo chantageados através da Rede Globo, que seria um instrumento de dominação dos Estados Unidos no Brasil? Mais ou menos assim, olha, como é que funciona no jornalismo? Aqui, olha, diz aqui o Keiji Kanashiro. Ou é telhado de vidro, ou é dossiê, ou é muita grana, né? Eu acho que tem alguma coisa, a Luciana está falando dinheiro, muito dinheiro. Mas é muito estranho, olha, eu acho que a coisa do dinheiro é complicada. Porque você para pensar, todos esses caras já estão mais ou menos no fim da vida, né? Já estão lá na casa dos 70 anos, tal, 60, 70 anos. Todos eles têm um bom padrão de vida econômico, né? Todos eles sabem que estão jogando o nome a biografia que tinham na lata de lixo da história, sabem que serão lembrados como traidores da pátria, sabem que serão lembrados como vermes, né? Como disse ali o amigo do Fachin. Então não tem dinheiro que justifique. Eu não consigo acreditar que essas pessoas estariam se vendendo para atrair o povo brasileiro desta maneira, né? Então, obrigado aqui ao Alex também pelo superchat. Eu me pergunto, será que não é mesmo a chantagem? Será que não tem um telhado de vidro? Será que não tem um repórter da Globo que liga? Olha, ministro XY, olha, sabe aquela história da sua amante? A gente vai dar uma matéria aqui no fim de semana. Olha, sabe aqueles voos de carona que você pegava? E aí o ministro entende o recado e passa a agir dessa maneira. Eu não consigo entender outra lógica que não seja essa, né? Ana Veloso, deve ser chantagem, mas o povo não pode ficar à mercê de qualquer mal feito deles. Tenham hombridade, assumam seus erros ou peçam para sair, né? O André Monteiro também fala, podem estar sendo ameaçados de morte. Dá para ver que o Fachin está morrendo de medo, né? Quando a gente para pensar naquele avião do Teori Zavascki que caiu, e até hoje a gente não sabe ao certo o que aconteceu naquele avião, né? Como caiu, relatos muito estranhos, tem até um relato de um jornalista que conta, obrigado aqui a Celina pelo superchat, acho que se não me engano foi o André Barcinski que estava na região, tentou nadar, disse que tinha uma pessoa viva dentro do avião e que não foi resgatada a tempo, né? Tem muita coisa aí para ser esclarecida ainda nessa história. A minha tese é de que o Brasil está sendo alvo do maior assalto de sua história, né? O Brasil fez a maior descoberta de petróleo do século XXI. Este petróleo está sendo entregue a toque de caixa aceleradamente, né? E para que isso fosse alcançado, era necessário derrubar a presidente legítima e honesta Dilma Rousseff, prender o ex-presidente Lula, né? Para que o PSDB assumisse o poder na figura do Michel Temer, a mando do Aécio Neves e do Fernando Henrique Cardoso, que são dois grandes entreguistas, para que fosse aprovado o projeto do Serra, outro grande entreguista, né? E dessa maneira se consumasse a entrega do petróleo. Bom, e aí eu queria trazer uma reflexão para vocês, eu vou reprisar hoje a entrevista do Celso Amorim, em que ele fala que as pessoas precisam ter a seguinte consciência, e isso ele traz do Maquiavel: não existe cidadão livre num Estado que não seja soberano. Se o Estado brasileiro não é soberano, e nós sabemos que ele não é soberano, porque até o Supremo decidiu rasgar a Constituição para violar a soberania nacional, nós todos somos escravos. Então, o que está acontecendo é um processo de escravização de uma nação com 210 milhões de habitantes. É isso que está acontecendo. Não é fácil escravizar 200 milhões de pessoas. Isso pode levar à comoção social, como disse aqui o professor Afrânio Silva Jardim, né? Dizendo que, olha, como as saídas institucionais se fecharam, resta ao povo brasileiro a revolução. Aí eu deixo a pergunta: alguém irá organizar esse levante popular? Alguém pensa em organizá-lo? Porque as condições para isso estão sendo, todas elas, criadas. Gente, eu queria muito agradecer a vocês, né, pela audiência aqui no nosso Bom Dia 247. Eu vou tentar fazer
um Léo ao Quadrado extra com o Leonardo Stoppa. Achei muito legal o cenário que ele fez em casa ontem. Vamos ver se a gente consegue entrar em algum momento, né? Eu vou reprisar a entrevista do Celso Amorim. Hoje tem também o programa Na Ponta Esquerda, né, que vai falar sobre a rodada da Copa, que tem Bélgica, Alemanha, México, né? O México também está sendo muito interessante, porque o México pode se levantar. O México tem eleição no começo de julho. No começo de julho tem eleição no México e o favorito lá é o López Obrador, né? O López Obrador é o favorito para vencer a eleição no México e justamente o que ele fala é que ele quer acabar com esse modelo de entrega do petróleo para as petroleiras. Eles já sabem que lá não deu certo, né? Então eu vou reprisar o Celso Amorim às 5 horas da tarde, né? A gente vai ter às 7 horas da noite, às 18h30, esse programa da Ponta Esquerda, e vou ver se eu consigo fazer com o Léo à noite um Léo ao Quadrado extra para a gente falar justamente sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal. É isso, gente. A gente vai acompanhando aqui os fatos e qualquer emergência vocês também nos avisem pelo contato @brasil247.com.br. Obrigado a todos, bom sábado e vamos à luta. Uma imprensa livre é um requisito fundamental de qualquer democracia, de qualquer Estado de Direito. E para a imprensa ser livre, ela precisa ser plural, ela precisa ser diversificada e é preciso dar voz a todo tipo de opinião. O 247 cumpre com esse papel de fazer uma imprensa independente, extremamente comprometida com a informação. Então nós apoiamos o 247 e apoiamos a mídia independente como essa que o 247 faz.